No período medieval, os dissidentes eram considerados membros perdidos da Igreja, que então tentava proceder contra eles com penas eclesiásticas. Com a reforma, entretanto, surgiram muitas confissões religiosas, cujos membros não poderiam necessariamente ser considerados desobedientes ou condenados à perdição. Eles não eram mais pertencentes a uma grande igreja, mas sim membros de outras confissões de fé dentro do próprio cristianismo. Em 1555, com a Paz de Augsburgo, na Alemanha, os protestantes luteranos foram oficialmente reconhecidos no Império como uma comunidade de fé e uma igreja organizada. Então, depois disso, mesmo se calvinistas, anabatistas e membros de outras confissões continuassem sendo excluídos e perseguidos, surgira uma nova igreja no Ocidente, que simplesmente não poderia mais ser ignorada, especialmente por causa do suporte dos respectivos príncipes da Alemanha. Segundo alguns estudiosos, a constituição de diferentes tipos de igreja confessional pode ser considerada como um dos mais importantes eventos da história europeia dos séculos XVI e XVII. Interesses eclesiásticos, religiosos, dinásticos e políticos, a partir de então, se tornaram misturados. E, por certo tempo, a adesão à religião deixou de ser uma questão de livre escolha para o súdito. Apenas o príncipe poderia decidir sobre a fé do território a ele submetido. Os habitantes do Palatinado eleitoral, por exemplo, lá na Alemanha, foram obrigados a alterar a sua confissão de fé 6 vezes. Primeiro, o príncipe Luís V, que governou de 1508 até 1544, ele assumiu sobre a questão religiosa uma posição intermediária de inspiração erasmiana, não era nem católico nem luterano. O sucessor dele, Frederico II, que governou até 1556, introduziu a reforma protestante, expulsou todos os padres católicos e substituiu estes padres por pregadores luteranos. Terceiro, Frederico III, que governou até 1576, introduziu o calvinismo, expulsou os pastores luteranos e aprovou a entrada em vigor do Catecismo de Heidelberg em todo o seu principado. Quarto, Luís VI, que governou até 1583, restaurou o Palatinato para a confissão luterana e expulsou os pastores calvinistas e expulsou com grande severidade. Quinto, Frederico IV, que governou até 1610, introduziu novamente o calvinismo e recorreu de novo à violência. Sexto, depois de uma guerra, a chamada Guerra dos 30 Anos, a confissão católica entrou de volta no Palatinado, mas sem suprimir as demais confissões. Parece evidente que nestas circunstâncias, também a reforma católica, chamada de Contra-Reforma, teve que se lançar em caminhos eclesiásticos políticos. Já que a Paz de Augsburgo havia concedido aos príncipes alemães o direito de impor a religião no seu território, a Igreja Católica na Alemanha passou a depender inteiramente de como ela conseguia inspirar o espírito católico em algumas casas principescas que permaneceram fiéis a Roma para que elas fossem capazes de manter e disseminar o catolicismo na Alemanha. Jesuítas, capuchinhos, como preceptores, confessores e conselheiros dos príncipes, realizavam a tarefa de construir não só nas cortes da Alemanha, mas também em Paris, em Madrid e na Itália, este fervor católico beligerante que, de vez em quando, saía para as armas contra os protestantes. As combinações eclesiástico-políticas tiveram um papel cada vez mais importante, não só em casamentos de casas de príncipes, mas também na concessão de bispados e abadias. Na verdade, para proteger os bispados dos príncipes católicos da contínua interferência dos vizinhos protestantes, foi necessário reforçar a sua posição política e militar. Assim, é possível dizer que uma das consequências do surgimento destes novos grupos religiosos foi, infelizmente, a violência. A violência militar que provocava com muita frequência a morte daquele que pensa diferente do grupo majoritário dentro de certo estado ou nação. Não é preciso dizer, então, que muito sangue ainda será derramado nos conflitos religiosos subsequentes
antes que as diversas confissões religiosas admitam, pelo menos, a existência da outra.